A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, mais uma manhã, mais uma EBD, neste domingo, dia 13 de novembro de 2022, já nos aproximando do final do ano, quarto trimestre, lição 7, a responsabilidade é individual. Eu sou a irmã Areta e estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a irmã Elisete. Pode ficar à vontade, irmã. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui partilhando desse momento tão especial, né, nessa manhã de domingo, né, para compartilharmos essa lição tão importante, tão edificante, né, para as nossas vidas. E eu creio que Deus tem muito para falar conosco nesta manhã, né? Isso aí, a irmã está estreando na nossa EBD, seja muito bem-vinda. Obrigada, Areta. Viu? E agradeço também a todos os irmãos que estão conosco, nos assistindo, aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos, que Deus fale ao coração de vocês através dessa lição, que é a lição, mais uma vez, repetindo, lição de número 7 da nossa EBD, a responsabilidade é individual. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever, a deixar seu like, seu comentário e transmitir essa lição, compartilhar essa lição com alguém que você acha que precise de ouvir a palavra de Deus. Seja um missionário online nessa manhã, amém? Vamos fazer uma oração, irmã, para nós começarmos a nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui mais um domingo, Senhor, meu Senhor, ligadinhos na EBD e sabendo que o Senhor tem algo a falar e a tratar conosco nesta lição. Então, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós e sobre cada um que está assistindo em casa, que o Senhor fale através de nós e fale também conosco, Senhor, porque muito temos a aprender contigo, Senhor, com a tua palavra. Sim, assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer então a leitura do nosso texto áureo nessa manhã. O texto áureo está em Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Irmã Elisete, fica à vontade para ler para nós a verdade prática da lição. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Amém. Então, essa lição ela vem tratar de algo importante e muito sério, que tem se tornado, inclusive, uma heresia em nosso meio, certo, irmã? É verdade. Eu quero encorajar cada um de vocês, ali logo abaixo tem a leitura diária, cada texto desse foi separado cuidadosamente para que você tenha um maior contato e maior interação na hora de estudar a sua lição. Amém? Vamos fazer agora a nossa leitura bíblica em classe com a família firmada na palavra. Pode rodar, Amanda. Pode ser, irmãos, eu sou o pastor Evander e essa é minha esposa Miriam, e nós agora iremos realizar a leitura bíblica em classe. Ela se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, nos versos 20 ao 28. E o verso 20 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as tuas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória.
na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o caminho direito do Senhor? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará a este a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Glória a Deus. Vamos para as aulas agora? Vamos voltar para a aula. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Essa família linda que leu a palavra para nós, que leu o texto da leitura bíblica em classe. E agora vamos começar, né, Donizete? A nossa lição. A introdução da lição. O ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Embotaram, irmã. O que quer dizer esse ditado? Eu acredito que o embotar está ligado a manchar, né? Eu não sei se quando a gente era criança, não sei se os irmãos lembram do jamelão, né? Quando a gente comia jamelão, a nossa boca ficava toda manchada, assim como os nossos dentes. E esse ditado nada mais é que essa metáfora, né? De deixar de comer e a consequência daquele alimento acabar manchando os dentes, né? É como se fosse assim, eu como e meu filho engorda. É verdade. Algo assim, a consequência de uma ação que eu faço, outra pessoa é que sofre, né? E nós sabemos que isso não acontece, né? É verdade. Na nossa lição vai ficar muito claro sobre a responsabilidade individual. O que seria essa responsabilidade individual no que diz respeito à salvação? A gente tem a clareza e a noção de que a nossa salvação ela é individual, certo, irmã? E é uma expressão que é muito comum no nosso meio, mas também é muito comum ouvir coisas e doutrinas e conversas sobre maldições hereditárias, certo, irmã? Certo. E a palavra de Deus mostra uma perspectiva sobre essa questão. Inclusive, nós vamos ver ao longo da lição que esse ditado, em algum tempo em Israel, ele foi proibido de ser dito, porque ele não condiz com a realidade da palavra de Deus. Né? E aí nós temos que entender que a palavra de Deus mostra que o pecado é um ato individual. E não há nada que o justifique diante de Deus, a não ser o arrependimento profundo e sincero e a entrega de uma vida a Deus, ao próprio Jesus, né, irmão? É verdade. E a gente vê, Areta, que muitos de nós, né, há algum tempo atrás, onde surgiu esse movimento, né, de maldição hereditária, batalha espiritual, né, nós vemos que muitas das vezes, por nós não termos o aprofundamento necessário dentro da palavra de Deus, do que ela contém para nos enriquecer o conhecimento, muitas pessoas foram levadas, né, por esse movimento de maldição hereditária. Né? Mas a palavra é bem incisa, né, bem objetiva em falar que a alma que pecar, essa morrerá. Exatamente. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus, né? E nós temos visto muitas pessoas presas por esse conceito, com as vidas até mesmo amarradas, né? Acreditando que sofrem de maldição e olham para si mesma e não vai mudar, essa situação não vai mudar, e desistem, inclusive até de servir o Senhor. Né? É verdade. Por uma questão fatalista. E acham que estão destinados àquilo, né? E muitas das vezes recorrem, né, a especialistas, psiquiatras, até mesmo, né, religiões que a Bíblia até nos condena, né, para buscar até mesmo um descarrego, como as pessoas falam, por causa dessas maldições hereditárias. Evoluir em outra encarnação, algo assim, né? Isso mesmo. Então, eu quero colocar para você nessa manhã, em nome de Jesus, se você se sente amarrado, se você se sente travado com a sua vida, às vezes sem solução, eu quero que você se entregue nessa manhã, já se entregue os seus pensamentos, entregue seu coração a Cristo, porque
a entrega a Cristo é capaz de mudar as nossas vidas. O nosso destino, né? Nosso destino. Nós aqui somos provas vivas de que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E esse milagre é o principal, é a salvação. A salvação da sua alma é o principal milagre. Então, creia que o Espírito Santo ele pode fazer a diferença no seu destino nessa manhã. Amém? Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Então, amém. Tópico 1 aí, irmã, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima, né, um dito popular. É verdade. Que muito equivocada. O ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Baseava-se numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento, que é lá em Êxodo 20, né? Uhum. A irmã comentou comigo no início da aula, a irmã pode citar esse mandamento para nós? Esse mandamento, ele se retrata, né? O anterior, né? Deus, ele dava, né, a entender ao povo que eles deveriam prestar um culto somente a ele, né? E não se encurvar diante de outros deuses. Isso. E a consequência, né, é que Deus visitaria até a terceira geração. Exatamente. Por esse pecado, né? Uhum. Mas a interpretação real é que não que Deus imputaria o pecado daquela primeira geração até a terceira. Exatamente. Mas Deus estaria atento se aquela outra geração permaneceria na prática do pecado da geração anterior. Exatamente, né? Irmã. E nós vemos isso ao longo da história de Israel, principalmente na história dos reis de Israel, né? Nós temos lá, tal rei foi mal aos olhos do Senhor, porque fez o que não era reto aos olhos do Senhor. Uma geração depois, o neto desse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então a gente vê aí bem claro como que cada pessoa, como que cada um faz a sua própria escolha, né? Nós temos ali que está claro na minha mente que eu ministrei aula para as crianças, o rei Asa, né? O rei Asa foi um rei bom e ele, inclusive, desfez o pacto familiar, destituiu a sua própria avó do reino para que pudesse fazer ali uma limpeza naquele reino. Mas, ao mesmo tempo, né, ele não foi totalmente reto, né? Não foi perfeito nas suas decisões. É verdade. É isso aí. Então, aí no tópico 2, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30-33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente. Como Lamentações, essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Este oráculo está nesse contexto, como também revela a profecia no livro de Jeremias, nesse contexto de escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel, tal provérbio popular. Mas a proibição é anunciada por Ezequiel, é imediata. Então, o que eu entendi é o seguinte: na verdade, a proibição se dá por uma mudança de mente que Deus queria promover na nação, certo? A nação tinha esse conceito de que não vai mudar, de que não adianta, não importa o que você faça, a ira de Deus vai visitar a sua família se seu pai pecou. Então, Deus ele queria transformar a mente do seu povo, por isso a proibição desse ditado, para que o povo entendesse que há esperança, que havia esperança, que havia uma solução para a vida deles. Então, que Deus é esse que nós servimos, né, irmã? Que não tem misericórdia, né? Esse Deus, ele é muito misericordioso. É um contrassenso, exatamente. E a gente vê aqui que quando Jeremias, ele profetiza isso, parece, de uma forma escatológica, ele já está jogando isso para o milênio, onde, né, nós vamos ter mais que viver com essa dúvida, né, que as pessoas acham de que o seu pecado, né, vai afligir o seu filho, né, o seu filho vai absorver a condenação do seu pecado, né? Então, Cristo vai destituir este ditado
para sempre. Graças a Para Deus. sempre. Agora imagina, né? Carregar um fardo pesado desse. Nós somos pecadores, muitas vezes não conseguimos lidar com mesmo lutando tanto, às vezes tem questões que a gente leva anos para vencer, pecados que levamos anos para conseguir extirpar totalmente da nossa vida e ainda ter essa culpa de que nossos filhos vão carregar a herança desse pecado. É verdade. E isso, querendo ou não, certos pais... Eu lembro de uma determinada aula que eu dei para alguns adolescentes, alguns anos atrás, e que a professora que estava junto comigo na sala, ela enfatizou, crendo nessa doutrina, né, de maldição hereditária, que como ela havia casado grávida, né, a filha dela também poderia casar grávida. Né? Então, quando eu... Não querendo, né, desprezar, né, o conteúdo do que ela estava falando, mas tentando levar, né, a consciência de que nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Né? A filha não precisa seguir os passos da mãe, porque a mãe teve um equívoco no percurso da sua vida. Né? Então, a gente precisa entender que Deus, Ele visita os nossos pecados, mas Ele não quer que a sua geração cometa os mesmos pecados que você cometeu no passado. E muitas pessoas hoje sofrem, né, com esse pensamento, com esse karma, né? Exatamente. Com esse karma, né, tentando se livrar do jugo, né, da condenação da sua própria consciência. Exatamente. Né, trazendo tristeza, né? Muitas pessoas têm que tratar depressão, né, síndromes, justamente, porque não se perdoam e porque talvez a filha, né, não por consequência do seu pecado, mas fez uma escolha parecida com a dela, então ela acha que aquilo é consequência do seu pecado também, que Deus está condenando, né, trazendo a juízo ou em julgamento, né, na vida da sua filha. Exatamente. Né? E isso é triste de ver. Muito triste. E a gente vê, a irmã falou de karma, né? Isso são doutrinas de budismo, de hinduísmo, de religiões orientais que têm se infiltrado no evangelho, na igreja. E as pessoas, como a irmã colocou no início, o povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não têm conhecimento suficiente da palavra para refutar esse tipo de doutrina. Então, vem alguém com uma eloquência relativamente convincente, trata de doutrinas ali que não tem nada a ver absolutamente com o evangelho, engana as pessoas e as pessoas não têm base bíblica para poder refutar esse conhecimento. Né? Esse caso que a irmã contou, por exemplo, é o exemplo. O exemplo arrasta as pessoas. É né? verdade. Quando você vê alguém que tem um exemplo bom, esse exemplo ele contamina quem estiver ao redor. Então, uma mãe que tem um posicionamento idôneo, um posicionamento correto, com certeza ela vai influenciar seus filhos para o bem. Claro, devido às proporções das escolhas, que a gente tem sempre que lembrar. Nossos filhos são seres dotados de volição, de vontade. Eles fazem escolhas deles. Né? Mas essa questão da maldição hereditária nada mais é do que ver um exemplo ali e pegar para si. Né? Muitas vezes a gente vê isso. Eu lembrei até de uma história um pouco simplória, mas que ilustra bem o capítulo, que é o seguinte: 2 filhos tinham um pai. O pai deles era um homem alcoólatra, que não tinha emprego e que não tinha nada na vida. Um dos filhos foi visitado por uma pessoa que conhecia a família, depois de um tempo, e estava idêntico ao pai, na mesma situação, sem emprego, alcoólatra, viciado, enfim. A pessoa perguntou: nossa, mas por que aconteceu isso com você, fulano? E ele respondeu: também com o pai que eu tive. Aí foi visitar o segundo filho. O segundo filho estava bem, casado, tinha uma família, estabilidade. Aí a pessoa fez a mesma pergunta: que bom que você está bem, o que aconteceu? E ele falou: com o pai que eu tive. Ele fez exatamente o contrário. O inverso da vida do pai. Ele olhou aquele exemplo, viu tomou que não era bom, si, não né? era bom, não quero para a minha vida. Então, exemplo. Né? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E, às vezes, até de falar em maldição, né, irmã? A gente chama maldição. É verdade. E a Bíblia ela é bem precisa em dizer que
Nossas palavras, elas têm bênção e maldição. Justamente. Não no fato de você amaldiçoar, aquilo evidencialmente vai acontecer, mas quem ouve aquela palavra maldita, ela toma para si, né? E aquela palavra, ela vai surtir um efeito dentro da alma, dentro do espírito, dentro da mente, né? Exatamente. E existem pessoas que pegam para si, por exemplo, né, uma palavra maldita pela mãe, né, você não vai vencer na vida, você é um burro. Muitas vezes nós encontramos pais que, ao lidar com uma lição de escola com o filho, se depara com uma dificuldade intelectual do filho de absorver o conteúdo, né? Então começa a dizer, você não é inteligente, ou você não tem capacidade, é tão fácil, mas você não tem capacidade de interpretar, você é um burro. Não que ele é um burro, mas aquela palavra vai surtir um efeito, né, depreciativa, né, na vida daquela criança, e aquela criança automaticamente vai se considerar incapaz para absorver aquele conteúdo. Exatamente. Né? Então, as palavras são as palavras. As palavras chamam à existência aquilo que está dentro do seu coração. Né? É um princípio bíblico. Deus criou as coisas por meio da sua palavra. Então, você pode criar tanto a bênção quanto a maldição através da sua palavra. Então, seja um criador de bênção nessa manhã. Então, profetize a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Né? A murmuração é algo também que traz essa questão dessa maldição, porque a gente sempre tem alguma coisa a reclamar da igreja, do trabalho, do casamento, enfim. É verdade. Mas essas palavras podem chamar à existência coisas que você não quer que existam. Então, pense bem antes de falar. E a gente, Areta, muitas das vezes a gente tem muito mais palavras desencorajosas, né, para falar do que encorajadoras. Mas que nesta manhã a gente possa, né, pedir ao Senhor para dosar as nossas palavras e nos colocar, né, nos nossos lábios frutos, né, de uma vida de encorajamento para a vida dos nossos irmãos. E Paulo nos exorta que nos últimos dias nós devemos encorajar uns aos outros, né, porque são tempos difíceis. Exatamente. E no ponto 3, aí eu queria destacar só lá no 3º parágrafo, que quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do 3º mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam uma nova criatura e as coisas velhas... Olha que esperança maravilhosa. As coisas velhas já se passaram. Graças a Deus, tudo se fez novo. Nós devemos orar e agir para que esses ensinos não sejam disseminados e não prosperem. Mas a gente também precisa ter cuidado. Por isso que é tão importante estudar a lição da IBD. Por isso que é tão importante ler a palavra de Deus todos os dias, para que você seja instruído na palavra de Deus e saiba dizer que tipo de doutrina é bíblica ou não é. Né? Separar o joio ali do trigo. É verdade. E essa palavra, Areta, ela nos encoraja. Muitas das vezes nós participamos de grandes eventos que a igreja, numa intenção de edificar o corpo, né, traz os seus cultos de avivamento, de libertação. E muitas das vezes a gente vê as pessoas sendo libertas, mas com um agravante. Né? A libertação aconteceu ali, mas no decorrer dos tempos, dos dias, não se atenta para absorver diariamente a palavra, para nutrir essa libertação, né? Então essa palavra, a palavra de Deus, ela tem esse cuidado de mudar as intenções do nosso coração, né? A Bíblia fala que ela é apta para discernir os pensamentos, né, as intenções do nosso coração também. E Satanás, ele consegue, né, fazer isso com as nossas vidas, né? Mudar o contexto que a gente está vivendo para um contexto de tragédia, de tristeza. Mas a palavra de Deus vem para trazer vida, trazer libertação. E a gente precisa nos edificar com a palavra para não sermos pegos nesses últimos dias. É verdade, muito cuidado. Todo cuidado é pouco, né, irmã? É verdade, é verdade. Então, aí, para fazer o resumo do capítulo 1, do tópico 1, a máxima popular de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remete a uma ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. E nós já aprendemos que isso não é verdade, é uma heresia e deve ser combatida com a palavra de Deus. Amém? No tópico 2, aí, então, sobre a salvação para todos os seres humanos. A esperança para o pecador.
essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de forma direta, reiterando diversas vezes, com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E isso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, já ali dando um direcionamento de que o Messias viria e de que todas as pessoas que confessarem o nome de Jesus Cristo podem ser salvas, né, irmã? É verdade. E aí a gente entende o tamanho da misericórdia do Deus que nós servimos, né? Nós vemos aí uma série de faltas, de pecados, pessoas, podemos citar o exemplo de um rei, Davi, por exemplo, né? Um homem segundo o coração de Deus. E muitas pessoas no mundo vêm questionar. Eu já fui questionada, inclusive, poxa, mas vocês falam que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um assassino, ele foi um adúltero, fez tanta coisa errada, casou com tantas mulheres, e ele como pode ser um homem segundo o coração de Deus? Esse tipo de questionamento demonstra um coração extremamente soberbo e faltoso de misericórdia. Né? Não há misericórdia num coração desse. Né? Porque você vê ali que Deus, ele tem uma misericórdia que ele enxerga as intenções do coração. Então, a partir do momento que Davi pecou, ele errou, mas se arrependeu em certo momento, houve arrependimento sincero e houve salvação na vida dele. É verdade, Areta. E as pessoas questionam, né? Você vê, por exemplo, vários casos de assassinos, facínoras, pessoas horríveis que cometeram atrocidades e que no final acabaram sendo perdoadas por Deus. Porque houve arrependimento sincero, mudança genuína de comportamento, né? Mudança de mente, mudança de tudo, entrega verdadeira e real. Às vezes, uma pessoa dessa, que comete uma atrocidade tão grande, se arrepende e tem uma sinceridade muito maior do que alguém que passa domingo a domingo na igreja, mas guarda rancor, guarda mágoa, fala mal do próprio irmão, fala mal dos seus líderes. Então, a gente precisa ver essa questão, né? Porque Deus não classifica os pecados. Ele não tem pecados maiores, pecados menores. Ele vê a sinceridade. E a gente observa que algumas pessoas acham que o Deus do Velho Testamento era um Deus mais rude, mais duro. Por isso não havia, talvez, perdão para quem pecasse. Mas nesse texto de Ezequiel, ele mostra a graça tão evidente, né, nesse texto de Ezequiel, capítulo 18, que nos dá a entender que ele nunca mudou. Ele sempre quis a salvação do homem, em qualquer esfera, né, da humanidade, onde Deus estava ali buscando reconciliar o homem com Deus. Deus sempre colocou à disposição o seu perdão, a sua misericórdia. E voltando ao que você estava mencionando, que muitas das vezes, né, a Bíblia fala que aquela mulher pecadora, a Bíblia fala que quem muito pecou, muito é grato. Né? Muito é grato. E quando a gente vai também para a história do filho pródigo, e quando a gente se depara com a visão do filho mais velho, de não entender por que o pai estava oferecendo aquele jantar, aquela recepção, né? Para o seu irmão mais novo, que praticamente desprezou a herança, gastou com meretriz, e ele ali, que estava sempre ao lado do pai, né, se dedicando, mas a gente vê que não era sincero o sentimento desse filho mais velho para com o pai. Tanto é que, quando ele vai se dirigir ao seu irmão, ele fala, esse teu filho, ele praticamente anulou a irmandade com o filho ali, com o irmão. Né? Então, muitas das vezes, a gente tem aquele olhar de julgar o irmão, né? Que ele não é digno porque ele pecou muito, porque ele transgrediu muito, que você não peca o pecado que o seu irmão pecou, então por isso você é mais digno de misericórdia do que aquele irmão. Mas não é assim, meus irmãos. Nós sabemos que Deus é misericordioso para com todos, né? O filho dele morreu por todos. Ele amou o mundo de
tal maneira. Então, nós somos levados e conduzidos a este perdão, não importando o teor do seu pecado, a gravidade do seu pecado, né? Mas sim entendendo que o amor de Deus cobre qualquer transgressão, desde que você se arrependa dos seus pecados, né, irmã Areta? Exatamente, exatamente. E há graça, há perdão de Deus para todo o que se arrepende e crê e confessa o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar dos nossos pecados, né? É verdade. E aí o ponto 2, refutando um pensamento fatalista. Isso é algo que aconteceu também no Novo Testamento. Nós vamos ver o verso 20 aí de Ezequiel, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nós temos uma passagem na qual Jesus é questionado sobre um cego pelos seus companheiros, né? Pelos 12 apóstolos. Aí ele mira aquele cego e eles perguntam: quem pecou para que ele fosse assim? Quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Quem foi? Aí Jesus: não, ninguém pecou. Ele ainda depois de tanto tempo, Jesus ainda tinha que refutar esse pensamento de maldição hereditária. Não, ele não, nem seu pai nem sua mãe pecaram, mas foi assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Não é? Então, nós temos que ter muito clara essa ideia de que tudo o que acontece em nossas vidas, Deus é quem permite, para a glória dele, de alguma forma ou de outra. Entendemos aqui no nosso tempo? Às vezes não vamos entender. Às vezes nós olhamos, por que aquela pessoa está presa naquela cadeira de rodas? Por que aquele homem está daquele jeito? Às vezes é uma pessoa que tem uma natureza tão difícil, tão dura, tão ruim, que Deus sabe o porquê ele está lá. É claro que isso não é, digamos assim, juízo. Não vamos falar que isso é juízo de Deus. Mas Deus tem a sua onipotência em tudo. Em todas as situações da vida, Deus permite, ele diz sim ou ele diz não. Então, nós temos que ter isso muito claro na mente, sobre a onipotência divina e sobre a glória de Deus ser manifesta em todas as situações. É verdade. A prece de Deus também, né, irmã Areta? Justamente. Ela também, ela nos arremete a confiar que muitas das vezes o que ocorre na nossa vida, ou às vezes na nossa vida dos nossos filhos, ou na vida de alguém que está ao nosso redor, ele sabe até quando você vai, né, continuar, né, naquele percurso, a sua fidelidade para com ele. Exatamente. E muitas das vezes ele nos preserva naquele estado, visando, né, preservar também a nossa salvação, né? A nossa salvação. Exatamente. Quando se tem em mente que a sua salvação ela é mais importante do que qualquer outra circunstância que se abata sobre a sua vida, quando você tiver isso em mente, você vai entender e vai se conformar à vontade de Cristo. E não, conformar-se à vontade de Deus não é algo negativo, né, irmã? É uma coisa muito positiva, porque te liberta de sentimentos de ansiedade, te liberta de sentimentos de depressão, porque você, sabendo, eu estou nas mãos de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente da circunstância. Isso é libertador, isso é algo que traz, né, conforto para a nossa alma. Exatamente. Então aí, Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. E como nós estávamos conversando antes da aula, né, irmã? A Bíblia é um texto que é mais atual do que o jornal de amanhã. Meu Deus, é tremendo ver como a palavra de Deus ela se renova cada vez que a gente lê. E a gente vai aprendendo todos os dias mais sobre aquilo que Deus pensa. Quer saber quem é Deus? Quer conhecer o Senhor que você serve? O que Ele sonha, o que Ele pensa, o que Ele tem planejado? Leia, estude a palavra, mergulhe na palavra de Deus. Aí vamos continuar aí no tópico 3, ponto 3. Duas situações. O profeta explica com clareza
os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas se, pelo contrário, o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz os ímpios, de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É possível, sim, portanto, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Então, é algo assim. Você não fica com crédito pelas boas obras que você fez na sua vida toda, caso você quebre a aliança que você firmou com o seu Deus. De igual forma, você também não fica com crédito negativo pelos seus pecados anteriores, certo? Então, do mesmo modo que os seus pecados, quando você se converte a Cristo, são lançados no mar do esquecimento, as suas obras de justiça também são lançadas no mar do esquecimento se você quebra, se você rompe essa aliança, né, irmão? É verdade. A gente vê que esse pensamento fatalístico, né, está ligado muito à predestinação, né? Exatamente. Então, a gente vê que essa doutrina, né, que arremete para consolidar os salvos, né, no independente de como você fosse ser achado no momento, último momento da sua vida, você já é um eleito, né? Sua salvação já está garantida. Mas o que a Bíblia nos transcreve, nos mostra e nos revela é que você precisa perseverar, né, nessa justiça para você ser salvo. Não que a nossa justiça seja a ferramenta da nossa salvação, Justamente. porque a Bíblia fala que Jesus levou, né, no madeiro as nossas maldições para fazer justiça por nós diante de Deus. Mas eu preciso entender que a minha natureza ela é falha. Justamente. Né? Os nossos altos e baixos na nossa vida, eles também nos arremetem a uma vida de fracasso no pecado. E a gente precisa ver que quando Deus nos dá a escolher entre a bênção e a maldição, não é porque o fato de pecarmos, né, automaticamente a nossa vida vai estar maldita. Justamente. É para que nós observemos Exatamente. a nossa conduta diária, se está ligada com aquilo que a palavra nos orienta a fazer, para não sermos pegos desapercebidos. Né? Então, é importante lembrarmos, né, que a nossa vida cristã ela é conduzida diariamente por uma vida de arrependimento. É isso aí, né? Exatamente. E a predestinação, irmã, como a irmã colocou, é uma doutrina que ela priva de muitos a graça. Porque você crendo que é predestinado ao fracasso, você automaticamente já pensa que não tem esperança. Não vale a pena, não né? Vale a pena. Não vale a pena. Se eu estou assim, é porque eu sou predestinada a estar assim. E da mesma forma, é algo que surgiu também dessa questão da predestinação é a doutrina da hipergraça, né? É verdade. Eu posso fazer o que exagero eu da quiser. graça. O exagero, né? é graça exagero. demais. Então, não importa como eu esteja, se eu estiver fazendo tudo absolutamente contra a palavra de Deus, a graça é tão maravilhosa que eu posso errar do jeito que eu quiser, viver da forma como eu quiser, que tem graça para mim abundante. Não é bem assim que a banda toca. Deus tem os seus princípios ali que não devem ser quebrados. Por isso que a irmã colocou. Devemos sempre observar as nossas iniquidades, devemos estar sempre atentos àquilo que fazemos, àquilo que pensamos, àquilo que vemos, para que a graça não seja minada, banalizada também. Banalizada na nossa vida, exatamente. Se torna tão sem valor que as pessoas, muitas das vezes você se depara com alguns cristãos que são anos já, né, de caminhada, mas que não compreenderam nem por que se batizaram. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, compreender o significado da nossa salvação nos traz assim, solidez sobre a nossa decisão de servir a Cristo e a consciência desse ato diário, né, diante do mundo. Né, diante do mundo. Exatamente. Não podemos nos esquecer que a cruz ainda existe, ela precisa ser carregada dia após dia. A palavra de Deus ela não mudou, então nós temos que estar conscientes da nossa responsabilidade em relação
a isso. É Então, verdade. a sinopse desse tópico 2, o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. Então, mais uma vez, eu quero colocar para você que nos assiste nessa manhã. Se há desesperança, se há tristeza, se há qualquer resquício de algo que não agrada a Deus no seu coração, há graça, há salvação para você. Amém. Nessa manhã. É o verdade. sangue de Jesus é suficiente para te fazer livre dos pecados. Né? É uma conversa que eu tenho recorrentemente com as irmãs aqui na igreja. Muitas se sentem, carregam culpas a vida inteira de coisas que fizeram lá no passado e acham que nunca foram perdoadas. E carrega o fardo. Carregam né? o fardo, trazem a tristeza no olhar, no coração, fazem a obra de Deus até, têm motivações corretas, cuidam da família, mas muitas vezes levam esse pecado e acham que nunca foram perdoadas, que não são dignas de fazer a obra do Senhor. Irmãos, ninguém é digno de fazer a obra de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem desesperadamente da glória de Deus. Mas a graça que abunda da cruz, do sangue de Cristo, é suficiente, sim, para nos libertar dos nossos pecados. Glória a Deus. Amém? Então eu quero que você creia nessa manhã. Eu quero que o sangue de Jesus seja suficiente na sua vida. Porque Ele está presente na nossa vida. E nós somos libertos por esse sangue precioso. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aí para o tópico 3, sobre a reação de Israel. Verso 25. Na verdade, tópico 1, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera uma resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão? Lá em Êxodo 4:14. Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Então, se tem alguma dúvida, vá à palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, ela é suficiente. Então, se houver alguma dúvida quanto a alguém, algum pregador que está pregando alguma doutrina, sempre passe pelo crivo da palavra de Deus, né? É verdade. Penere, né? Penere. Exatamente. Penere. Esses dias atrás, uma amiga minha veio me perguntar sobre, tal pregador, você conhece? Não conheço, nunca ouvi falar. Assim, já ouvi falar, mas não vi pregar, não ouvi o que ele prega. Aí ela tem uma dúvida sobre ele. Então, tudo aquilo que gera dúvida já fica com o pé atrás. Porque o que é de Deus, Ele testifica no nosso coração. Né? É verdade. Eu sempre passo por esse crivo assim do testemunho pessoal. É de Deus, no meu coração ecoou. Aí eu vou na palavra de Deus. É de Deus? É de Deus. Então, glória a Deus. Mas o coração é enganoso também. Então tem que ter cuidado. Testificou no meu coração, mas não está na palavra de Deus? Então sai. É verdade. Sai, porque o nosso coração é a dúvida não também. ultrapasse. Não né? ultrapasse. Não isso ultrapasse. aí, justamente. Não ultrapasse. Palavra de Deus é o crivo. É verdade. Sobre a justiça, ponto 2. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como um atributo no sentido absoluto de perfeição. Deus é um juiz justo. Então, todas as suas decisões, né, irmã, são justas. Justo juiz é o nosso Senhor.
É verdade. E quando a gente olha para a palavra que fala que a base do trono de Deus é verdade e justiça, né? E também fala que a misericórdia cede juízo. Deus está muito mais interessado que você se arrependa para que Ele exerça a misericórdia na sua vida do que Ele estabelecer o juízo e a justiça dele sobre você. Com certeza. Né? Então, o que Deus quer, muitas das vezes, como o apóstolo Pedro diz na sua carta, né, que a gente acha que a volta de Cristo está tardia, mas Ele está dando tempo para que o homem, né, observe os seus caminhos, e entenda que o juízo de Deus ele é certo, porque Ele precisa executar esse juízo. Mas o que Ele espera é que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, né, e nos voltemos para Ele, né, com sinceridade, com devoção, para que nós possamos receber dEle essa promessa de salvação, este prêmio de justiça, porque para nós vai ser um prêmio a justiça de Deus, que é a salvação pela justiça de Cristo na cruz do Calvário, né, por nossas vidas. Então nós temos esse álibi. Cristo é o nosso álibi diante de Deus. O seu sangue, né, o seu sacrifício é a nossa justiça diante de Deus, para que Ele nos poupe desta ira, deste castigo, dessa justiça que vai ser estabelecido para todos os homens. É verdade, é verdade. Confiemos na justa justiça do Senhor. É verdade. E na muita misericórdia, porque é muita, né? É muita, muito mais, né? Muito mais. Muita misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. É verdade. Aí o ponto 3, o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. É verdade. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus, porque tem muita gente que faz isso, né, irmã? Passa a responsabilidade. Passa né? total. Adão fez assim, né? Exatamente. Adão fez assim, né? Desde o início a gente já conhece essa história. Assim, exatamente. Essa história se repete em nossos dias. É verdade. Porque a tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Porque Deus não me ama. Porque tem que ser assim na minha vida, tudo dá errado na minha vida, Senhor. Mas e a sua responsabilidade, né? E o que você está fazendo para que a graça de Deus seja manifesta na sua vida? Porque muitas vezes nós mesmo com as nossas próprias mãos destruímos a nossa vida, né? Como diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica e a tola destrói, né? Então o ser humano é assim, o sábio edifica e o tolo destrói. Isso é um princípio, né, irmã? É verdade. A liberdade das nossas decisões tornam, né, as coisas assim, né? Quando Deus nos dá a liberdade de decidirmos, Ele espera que a gente observe a palavra para que a gente tome a decisão correta nas nossas decisões. Justamente. Ele não vai nos arremeter, né, na decisão certa, mas quando confiamos que Ele tem a resposta certa, Ele nos conduz, né, para aquela decisão correta. Exatamente. Então aí chegamos ao sinopse do tópico 3, a acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus, de injustiça, se reverte contra eles mesmos. E, concluindo essa lição, depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Então, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Diga às pessoas, há graça disponível para você. Há perdão disponível para você, há mudança de vida, novidade de vida disponível para você, através do sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Não é porque você está numa vida de pecado que você precisa permanecer nessa vida de pecado. Você pode mudá-la. É uma decisão, é uma escolha. Amar a Deus é uma escolha diária, né? A gente precisa entender
que o amor é decisão. Então, do mesmo jeito como você decide amar o seu esposo, amar os seus filhos, amar as pessoas ao seu redor, você também decide amar a Deus. Então, essa é a beleza do Evangelho, né? Como a irmã colocou anteriormente. Não é algo que vai ser forçoso, não é por força e nem por violência, mas é pelo convencimento do Espírito Santo. Então, por isso que nós temos que estar com os nossos corações dispostos a ouvir essa revelação divina, essa revelação do Espírito aos nossos corações. É verdade, Areta. E a gente sabe que, como os dias, né, se aproximam, nós, como cristãos, detentores da verdade, precisamos fazer com que outras pessoas também possam desfrutar, né, dessa promessa gloriosa que é a salvação, né, compartilhando o que você aprendeu hoje. Você não precisa reter só para você como bênção, né? Seja bênção na vida de outros, compartilhe o vídeo, né? Sente com um amigo. Muitas das vezes você senta para falar, às vezes, da notícia que saiu, né, do print que chegou no seu celular. Então, mostra para ela, estude com ela, né? Faça com que ela entenda e compreenda que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, né? E cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Vamos agora, então, às perguntas dos nossos irmãos nessa manhã. Vamos ver quem trouxe pergunta para nós. Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós temos uma pergunta hoje para a EBD, na aula da nossa digníssima irmã Areta. E a pergunta é: o que significa a máxima? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Amém. Esse foi, então, o presbítero Bruno, com a pergunta que significa a máxima. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, a resposta aí, né, irmã Lisete? Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos pais. É verdade. Então, era isso que significava esse ditado. Vamos a mais uma pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de fazer uma pergunta. Como se chama o movimento que hoje segue esse pensamento das uvas verdes e dentes embotados? Amém, irmã Doracia. Obrigada pela sua participação. Pergunta de número 2. Como se chama o movimento que hoje segue esse pensamento das uvas verdes e dentes embotados, que é a maldição hereditária, também conhecido como batalha espiritual. Inclui essa doutrina, né? É verdade. É isso aí. E a pergunta de número 3, vamos ver quem foi que fez a pergunta de número 3. Bom dia, paz do Senhor. Eu tenho uma pergunta. Por que Deus proibiu o uso desse ditado popular em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Amém, Diácono Rômulo. Obrigado pela sua participação. Pergunta de número 3. Por que Deus proibiu esse ditado em Israel? Por que foi? Foi porque Deus proibiu para ressaltar a questão da responsabilidade individual. É isso aí. Então, ali o profeta Ezequiel ele já fechou a porta para essa imagem fatalista que estava correndo entre o povo de Judá e os exilados de Babilônia. Então, ele já refutou completamente essa ideia, assim como o nosso Senhor Jesus fez anos depois. Amém? Vamos partir agora para um momento muito importante, que é o nosso ofertório. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Queridos irmãos, esse é um momento muito gracioso que você tem da parte de Deus de agora poder ser usado por Ele. A palavra de Deus diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E nessa hora você pode ofertar na casa de Deus. Vai aparecer aí na baixa do seu vídeo a conta da igreja, a ferramenta do PicPay, do Pix, de forma que você possa fazer isso adorando a Deus. Então faça isso com generosidade, abra o seu coração, oferte com alegria. Se você não puder fazer isso agora pela manhã, você traga a sua oferta à noite. Não misture a sua oferta. Separe a oferta da manhã e a oferta da noite, e assim você estará glorificando a Deus. Uma outra coisa também muito importante que eu quero deixar aqui para você é os nossos 1000 valentes, essa campanha
campanha que nós estamos, né, inseridas nela, para que nós possamos comprar esse espaço gracioso, maravilhoso que Deus tem nos dado. Faça parte desses 1000 valentes, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus prosperar a sua vida, e aí assim você será abençoado pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Que você possa nesse momento adorar a Deus com as suas ofertas, os seus dízimos e os seus votos, em nome de Jesus. Nem sempre é fácil entender a tua vontade. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta, por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Eu te adorarei. E mesmo que não aconteça do meu jeito, me ensina a entender porque sou imperfeito. E somente o Senhor sabe o que é melhor. E se eu questionar o teu querer, me lembra que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adoro. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final da mais uma pena, lição. né, Areta? Tava tão gostoso, tava né? gostoso demais. Eu quero agradecer demais, Obrigada, irmã. foi um prazer, Foi uma Areta. bênção Foi um estar aqui prazer, com a irmã. Um prazer. Nossa, Deus, eu aprendi mais. Eu aprendi demais com a irmã. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. A palavra de Deus edifica a gente, Isso, né? exatamente. Só de compartilhar a gente fica se regozijando, Exatamente. né? É muito bom dar aula com alguém. É verdade. Porque é a gente verdade. troca essa experiência aqui, né? E troca. Amém. E Deus está no meio quando há dois ou mais Amém. concordando com a palavra dele, né? Amém. Irmã, eu quero te dar a oportunidade de orar pelos irmãos. Amém. Pai eterno, Deus bondoso, em nome de Jesus, louvamos o teu nome. Pedimos Glória a ao Deus. Senhor que esta palavra que foi semeada possa ter encontrado, Senhor, um solo fértil, preparado para o nome de crescimento, Jesus. para frutificar na vida dos seus filhos. Ó Deus, que esta palavra possa gerar na vida dos seus filhos bons frutos, Senhor. Que cada um possa, ó Deus, lutar e pelejar, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, complete a sua obra na vida de cada um, Senhor, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia, Pai. Glória a Assim nós Deus. oramos no nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe Amém. cada um de vocês e até o culto à noite. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.